podem falar ou podem colocar no chat. O que é, quando vocês escutam falar em cinética química, o que vocês pensam? O que é cinética química para vocês? Acho que velocidade de reações cinética lembrança. Cinética química é velocidade de reações. O que mais, pessoal? Os fatores, né, professor? Os fatores que influenciam nessa velocidade, né? O estudo desses fatores. Fatores que afetam a velocidade de reação, no caso. Rapaz, o negócio não marca pontinho, tem que fazer uma bolona. Meu Deus. Que mais, pessoal? Enviaram uma mensagem no chat. Mecanismos de reação. Como as reações ocorrem. Mecanismos de reação. Né? Então, a gente tem aqui, né, velocidade de reações, fatores que afetam a velocidade de reação, mecanismos de reação. Né? Mas o que é a cinética química? Tá? É isso que vocês falaram mesmo, tá? Na cinética química, eu estou preocupado em estudar. Então, cinética química, pessoal, ela vem, tá? Ela vem trazer aqui para a gente o estudo, né, de como uma reação é afetada, de como a velocidade de uma reação ela é afetada devido a alguns fatores. Tá? Então, velocidade de reação, tenho fatores que afetam essa velocidade, tá? E eu tenho mecanismos para essa reação. Normalmente, quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação? Tá? A concentração, a temperatura, a pressão. Se eu estiver olhando para uma reação gasosa, a pressão ela é extremamente importante. Ok? O que mais, pessoal? Que fatores a gente pode ter aqui que afetam a velocidade de uma reação? A temperatura? Ah, você já colocou. Concentração, temperatura, pressão. O que mais que a gente pode ter aí que afeta a velocidade de uma reação? Superfície de contato. Superfície de contato. Superfície ou área de contato. O que mais? Catalisadores. Isso. Quando a gente está citando aqui superfície e área de contato, eu estou olhando bastante para reações catalíticas. E eu estou olhando também para reações heterogêneas. Tá? Então, quando a gente está olhando para reações que são homogêneas, a gente basicamente se preocupa com concentração, temperatura e pressão. Tá? Homogênea por quê? Porque eu vou ter a minha mistura reacional ou na fase ou todos os reagentes em fase líquida ou todos os reagentes em fase gasosa. E os meus produtos também vão estar todos em fase líquida e vão estar todos em fase gasosa. Quando eu começo a me importar aqui com superfície e área de contato, eu começo a me importar com as reações heterogêneas. As reações heterogêneas a gente vai ver, elas podem ser catalíticas ou não catalíticas. Tá?
E quando eu falo de catalisador, se o catalisador for um catalisador sólido, eu vou me preocupar bastante, ó, com essa área de contato aqui. Ok? Só que essa parte a gente vê lá em reatores heterogêneos. Ok? Essa parte aqui a gente aplica bastante dentro de reatores homogêneos. Ok? O que a gente vai ver aqui? Como esses fatores, concentração, temperatura e pressão, podem afetar aqui na taxa ou na velocidade de reação. Ok? Então, respondendo aí o que é cinética química, tá? É a área da ciência ou a área de engenharia química que se preocupa em estudar a velocidade de reação química e como os fatores, concentração, temperatura, pressão e área superficial, área de contato, podem afetar essa velocidade de reação. Ok? Como se eu soubesse escrever no PDF, né? Tá. Aí vem a segunda pergunta para vocês, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ativar esse negócio aqui. Tá, não vai. Então, pessoal, por que vocês têm que estudar cinética? Por que vocês, estudantes de engenharia química, têm que estudar cinética química? Entender como funciona o processamento, por exemplo, dos reatores, como o senhor citou, né? Então, por que tem que estudar cinética? Luca, que falou, foi? Gabriel, Gabriel, desculpa. Então, por que tem que estudar cinética? Repete aí, Gabriel, por favor. para entender como funcionam os processamentos, como, por exemplo, do reator. O que mais, pessoal? Professor, acho que para a gente obter um melhor rendimento, né, nessas reações, né, como engenheiro químico. Posso dizer prevenir acidentes também? O que mais? Prevenir acidente, coloquei aqui como segurança de processo. Acho que quem vai para a indústria muitas vezes tem que se preocupar com a parte de produzir as coisas em grande escala. Então, ter o controle do tempo do nosso processo de redução, a cinética tem um papel importante nisso. Tá? Então, falar aqui. Por que o estudante de engenharia química tem que estudar cinética? Para entender como um reator funciona, melhorar o rendimento das reações, tá? Vou falar um pouquinho aqui desse termo rendimento. Por questão de segurança de processo e por questão de escalonamento de processos, tá? Então, pessoal, olha só, quando eu olho, vou colocar aqui a equação, vou colocar aqui a equação de vocês vão ver isso lá na frente, tá? A
equação que é a equação de projeto, que na verdade é o balanço de massa para o reator CSTR, que é um reator contínuo, tá? Não se preocupe em entender isso daqui que vocês vão saber de onde veio essa equação, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando eu faço balanço de massa no reator, esse balanço de massa, né, se for um reator homogêneo, tá, vai me dar uma equação de projeto, vai me dar uma equação de balanço de massa. Tá? Dentro dessa equação do balanço de massa, a gente vai ter esse termo aqui, que é a que a gente chama de equação da taxa. Tá? Daí, pessoal, para eu poder projetar o volume desse meu reator CSTR, reator contínuo com agitação, eu tenho que saber quanto de reagente A está sendo alimentado no reator em mol por tempo. Eu tenho que saber qual é a conversão que eu desejo alcançar nesse reator. Sei lá, eu quero que 50% do reagente A seja consumido. Então, eu tenho uma condição de alimentação, eu quero saber qual o volume do reator para eu ter 50% de conversão nessa condição de alimentação para uma determinada cinética química. Né? Para uma determinada cinética química. Ok? E daí, pessoal, essa equação aqui, ela pode vir de forma numérica, ou ela pode vir de forma analítica. Tá? Você já deve ter visto que essa equação aqui, ela pode ter esses formatos aqui, ó. KCA elevado a N. Já viram isso em algum momento na vida de vocês? Ok? Então, ó, o que eu tenho aqui dentro dessa equação? Eu tenho uma equação que me dá a cinética de reação, que me dá a velocidade de reação, ou me dá a taxa de reação. Dentro dela, eu tenho uma ordem de reação, pode ser de -3 até +3. Eu tenho aquele termo de concentração que a gente falou no slide anterior. Ok? Tá? Isso líquido. Se for gasoso, eu teria aqui um termo de pressão parcial. E aqui dentro, eu tenho a temperatura, que vem lá do nosso bom e velho Arrhenius. Ok? Então, olha só, pessoal, para eu poder projetar o volume desse meu reator tanque contínuo com agitação, eu tenho que saber cinética química. Se eu não souber de cinética química, eu não consigo entender como o reator funciona, tá? Eu não consigo melhorar o rendimento ou, vamos chamar aqui esse cara de conversão de reagentes em produto. Se eu não souber cinética, eu não sei como é que vai se comportar meu reator, tá? Segurança de processo. Onde é que entra a segurança de processo aqui? Digamos que eu utilize aqui, eu não sei nada de cinética, e daí utilizo uma equação cinética, né? Digamos, o meu reator, tá? Ele é
dado por essa equação aqui. E daí eu digo que ele é um reator, eu digo que minha cinética é uma cinética de primeira ordem. KCE elevado a 1. Ok? Se isso daqui não estiver correto, o que pode acontecer? Eu posso estar projetando um reator com um volume subdimensionado ou um reator superdimensionado. Então, se eu não souber a cinética correta do cara, eu estou fazendo um projeto errado de reator, eu posso estar subprojetando ele, ou seja, eu faço um cálculo aqui para 50%, só que aí o cara não chega a 10% de conversão. Ok? A qualidade do meu produto na saída do reator é muito abaixo daquela que eu esperava. Ok? E o superdimensionamento, que tipo de problema pode me trazer? Né? Além de ter os problemas de conversão errada, eu posso ter problemas relacionados a temperaturas elevadas e a pressões elevadas. Tá? Temperatura elevada, eu posso estar produzindo reações desejadas, eu posso estar acaba que eu degrado o meu produto desejado. Eu posso fazer com que, ao invés de eu ter uma reação em fase homogênea, eu posso ter a formação de duas fases dentro do reator. Isso pode atrapalhar a reação química. Ok? Se eu estiver trabalhando principalmente com gases, se eu não projetar corretamente o reator, eu vou operar em pressões muito acima das que são necessárias para operar. Okay? E daí a resistência do meu material não é adequada para aquela pressão e meu reator pode explodir. Tá? A gente vai ver que aqui é um reator tanque lá na frente. Ok? Então, sim, envolve aqui segurança de processo. Tá? Escalonamento de processos, não. Tá? Escalonamento de processos, não. Essa equação aqui, RA igual KCA elevado a uma ordem, eu estou chamando aqui uma taxa global de consumo de reagente A para uma ordem qualquer, tá? Não depende do tipo de reator. Ok? Então, pessoal, a equação da taxa, que vai ter normalmente essa cara aqui, a mais simples possível para vocês, da taxa ou da velocidade, ela não depende do tipo de reator. Ok? Essa equação aqui, ela é válida dentro do reator batelada, ela é válida dentro do CSTR, dentro do PFR, tá? Então, essa equação aqui, ela independe do tipo de reator. Ok? Então, quando eu falo escalonamento, a cinética, ela não me traz escalonamento. Ok? A minha cinética, ela independe do tipo de reator. Ok? Então, voltando à pergunta. Por que o estudante de engenharia química precisa estudar cinética química? Ah, ele precisa basicamente estudar cinética química. Vamos falar grosso modo. A gente não é químico, a gente é engenheiro. Eu preciso saber cinética química para eu poder projetar um reator químico dentro de uma planta química. Ok? Dúvidas? Tranquilo.
Tá? Deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês. Tá. Bora lá. Terceira pergunta. Eu vou pular, pessoal, da terceira pergunta. Não. Vou à terceira pergunta. Tá? O que é identidade química? A gente vai falar identidade química. Se der espaço, eu puxo para a espécie. Então, o que é identidade química? Tá? Vou pegar minha cola aqui. Tá. Para vocês, pessoal, o que é uma identidade química? Eu vou fazer melhor. Tá? A gente tem aqui na turma 15 matriculados. Correto? A gente tem o Luca, tem o Gabriel, tem a Sabrina, tem o Clícia, tem a Thaisa, tem a Bruna. Ok? E cada um de vocês tem características específicas. Tá? Um tem o cabelo escuro, outro tem cabelo claro, outro tem olhos azuis, outro tem olhos cinzas, tem os olhos castanhos, outro tem a pele morena, outro tem a pele branca, e por aí vai. Então, nós, enquanto pessoas, nós temos a nossa identidade. Ou seja, nós temos um conjunto de características fenotípicas que nos identificam. Ok? E as substâncias químicas, os elementos químicos, as espécies químicas, elas também têm uma identidade química. Ok? Então, pessoal, a identidade química, né, o que ela é? Tá? Ela é todo o conjunto de propriedades e características físico-químicas que me permitem identificar uma espécie química. Ok? Então, identidade e espécie. Então, a identidade química, né? Como é que ela é determinada? Ela é determinada pelo tipo, né? Deixa eu apagar isso daqui. Então, minha espécie química. Minha espécie química ela é composta basicamente pelo quê? Para eu ter uma espécie química, eu tenho que ter os átomos daquela espécie química. Ok? E a identidade ela é determinada pelo tipo de átomo, número de átomos e como esses átomos estão configurados lá espacialmente lá nessa minha espécie química. Ok? Então, por exemplo, né, o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, eles são espécies químicas. Ok? A molécula de metano, ela é uma espécie química. Ok? O radical livre, metila, ele é uma espécie química. Ok? Tá? Que mais? Que tipo de espécie química eu posso colocar aqui? Uma molécula aqui de metanol, ela também é uma espécie química. Ou seja, o tipo, o número e a configuração desses átomos vão fazer com que a molécula de metânio tenha suas próprias características físico-químicas, o radical livre tenha suas próprias características físico-químicas, e essa molécula de metanol
tenha a sua própria característica química, tá? Então, o que é uma espécie química? Tá? É um componente ou um elemento químico com identidade. E o que é identidade está definido aqui do lado. Ok? Então, a identidade química ela é determinada pelo tipo, número e configuração de átomos de uma determinada espécie química. E espécie química é o componente ou elemento químico com certa identidade. Ok? E essa identidade ela pode ser dada pelo conjunto de propriedades físico-químicas, né, que meu átomo, que minha molécula, que meu radical livre tem. Ok? Então, pessoal, a gente define aí o que é identidade química e o que é espécie química. Ok? Aí vem a quinta pergunta. O que é uma reação química? Tá? O que é uma reação química? Eu vou colocar aqui uma reação bem simples. Por favor, pessoal, se eu errar o balanceamento, corrija, tá? Carbono, carbono, que é meio. Tá certo, né? É isso, né? Vou colocar para carregar aqui, que senão a gente vai ficar sem bateria. Você está me ouvindo? Sim. Tá. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem uma reação química, correto? Vou aproveitar e vou fazer aqui. A gente está falando química geral. Tá? O que diferencia uma reação física de uma reação química? Tá? Se eu pegar uma bola, chutar essa bola, eu vou estar executando ali um fenômeno físico. Tá? Por quê? As propriedades da bola, né, os átomos que estão presentes ali na bola, eles não vão se transformar. As moléculas que estão ali naquela bola, por conta do meu chute, não vão se transformar em outras moléculas. Ou seja, sei lá, eu tenho lá látex, uma bola de látex. Né? Se eu chutar essa bola de látex, 50 metros lá na frente, ela vai continuar sendo uma bola de látex. Então, daí eu tenho um fenômeno ou uma reação física. Tá? O fenômeno químico ou uma reação química, tá, é o exemplo que a gente tem aí em tela. A gente tem a combustão do metano, a combustão completa do metano, dando CO2 e água. Tá? Faltou balancear o cara bem aqui. Tá? Carbono, carbono, hidrogênio 4, oxigênio 4. Então, vou botar o 2 bem aqui. A professora ainda se lembra de balanceamento, tá vendo? Tá. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma reação química, tá? Então, eu tenho a espécie química metano, a espécie química gás oxigênio, O2, se transformando em uma espécie química CO2
e outra espécie química, água. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? A espécie química metano está perdendo a sua identidade e está adquirindo uma nova. Assim como os átomos que o compõem. Okay? Mesma coisa com o oxigênio. Ele está perdendo a sua identidade para se transformar em outra espécie química com identidade totalmente diferente. Né? Então, o que é uma reação química? Tá? É quando uma espécie química perde a sua identidade e adquire uma nova forma pela mudança no tipo ou número de átomos no composto e ou uma mudança na estrutura ou configuração desses átomos. Ok? Então, tenho aqui uma reação de combustão. Tá? E daí a gente pode ter outros exemplos de reação que a gente vai citar lá embaixo no problema. Ok? Ficou claro, pessoal, o que é uma espécie química? Uma reação química? Professor, Pode falar. o senhor pode repetir o conceito de novo, por favor? Tá? O que é uma reação química? A reação química, ela é um fenômeno químico onde uma espécie química perde a sua identidade e adquire uma nova forma pela mudança no tipo ou no número de átomos no composto ou por uma mudança na sua estrutura ou uma mudança na configuração desses átomos. Ok? Tá? Ok, pessoal? Ok. Então, a gente tem a definição do que é uma espécie química. 2, 4. Perdão, o que é reação química? Ele pede para citar 3 exemplos. Tá? A gente já colocou aqui uma reação de combustão. Tá? Outro exemplo que a gente pode colocar, que é bem clássico, né? Uma reação de neutralização ácido-base. Uma reação de corrosão seria? Sim, seria. A corrosão, pessoal, ela é uma reação. Tá? A disciplina de corrosão, ela não deveria estar onde ela está. Tá? Corrosão tem que ser dada junto com reatores heterogêneos. Não, agora. Então, uma neutralização, eu querendo lembrar de alguma isomerização. Tá? A reação de saponificação. Então, saponificação não, é a esterificação. Isso, claro. Não, saponificação é mais fácil. Gente, eu quero passar o dedo na tela achando que eu vou apagar. Eu devo ter visto essa reação lá em orgânica.
tá? Então, neutralização, ácido base, saponificação, combustão, que eu já falei lá em cima, tá? Uma reação de corrosão, que é uma reação redox, também é um exemplo de reação química. Deixa eu lembrar de uma aqui. Tem reações, pessoal, de isomerização, que eu não lembro agora o nome de um isômero. Tá? Em que você tem por exemplo, uma molécula que é cis alguma coisa, daí você aplica ou um catalisador, ou aplica a temperatura, e daí você muda o arranjo molecular. Então você tem ali os mesmos átomos, né? Você tem ali os mesmos átomos, né? Você tem a mesma massa molecular, tem um monte de coisa, um monte de propriedade que é a mesma. Só que aí você vai medir lá a polarização, né? Você mede lá a polarização e daí o isômero cis desvia a luz para um lado, o isômero trans desvia a luz para o outro. Ok? Então eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho os mesmos tipos de átomos, os mesmos números de átomos, né? A mesma massa molecular, só que a configuração desses átomos espacialmente, seja cis, seja trans, já faz com que eu tenha uma outra espécie química. Okay? Então, essa reação aqui, que é isomerização, tá? Acho que é esse o nome, ela também é uma reação química. Ok? Então, tá aí alguns exemplos. Tá? Classificação das reações. Tudo muito rápido, pessoal? Acho que tá indo, prof. Tá tranquilo. Acredito eu. Então, classificação aqui das reações. Tá? Ele pergunta o seguinte: como é que as reações podem ser classificadas quanto ao número de fases, a reversibilidade, a ordem de reação, a variação de volume, ao caráter térmico, e eu vou falar também disso daqui, ó, que é a classificação quanto ao número de etapas presentes na reação. Tá? Então, quanto ao número de fases presentes, pessoal, tá? A reação ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Okay? Quando eu olho para reações homogêneas, eu tenho reações só em meio líquido ou só em meio gasoso. Ok? Homogêneas em meio líquido e em meio gasoso. E essas reações homogêneas, elas podem ser não catalíticas ou catalíticas. Ok? Então, eu posso ter uma reação homogênea catalisada por um catalisador líquido
Posso. Ok? Eu não vou lembrar agora de um exemplo, porque eu lembro muito mais de heterogêneo, coisa que a gente usa mais no laboratório lá atrás. Ok? Reações heterogêneas. Tá? Reações heterogêneas. Eu posso ter fluido-fluido, não catalítico. Posso ter catalítico? Catalítico? Posso. Tá? Reações fluido sólido, não catalítico e catalítico. E quando eu falo aqui em fluido, eu estou falando que pode ser líquido ou pode ser gasoso. Ok? Então, a classificação das reações quanto ao número de fases presentes, homogêneos e heterogêneos, e daí eu tenho aqui a abertura do número de fases presentes, tá? E se tem ou não catalisador no meio. Ok? Reversibilidade. Como é que eu faço para copiar o slide? Dá para copiar? Não. É assim mesmo. Então, dentro da classificação, né, eu tenho reversibilidade, né? Então, fases reversibilidade. Ok? Então, elas podem ser reações reversíveis ou reações reversíveis. Tá? Por exemplo, aquela saponificação que a gente botou ali. Tá? Aquela saponificação. Eu tinha o reagente A e B gerando produtos C e D. Ok? Na saponificação, pessoal, se eu colocar os reagentes em proporções estequiométricas, ou seja, colocar lá dentro do reator 1 mol por litro de A para reagir com 1 mol por litro de B, né? Lembrando que eu estou olhando aqui o ácido carboxílico, aqui a soda, aqui uma moléculazinha de sabão, e aqui água. Então, o que acontece? Se eu colocar lá dentro 1 mol por litro de A e 1 mol por litro de B, essa minha reação vai tender a um equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio ele traz um caráter de reversibilidade para a minha reação. Ok? Do ponto de vista cinético, como é que eu resolvo esse problema? Lembra lá da tia Maria no ensino médio? Tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deslocar o meu equilíbrio no sentido dos produtos. Então, o que eu faço?
eu coloco um dos meus reagentes em excesso. Quando eu coloco um dos meus reagentes em excesso, tá? Eu vou fazer com que a reação se desloque para a direita e daí eu quebro esse caráter de reversibilidade. Tá? Consigo olhar para a reação do ponto de vista cinético como uma reação irreversível. Ok? Nesse caso aqui, qual era o reagente que a gente iria aumentar a quantidade? Tá? Eu ia aumentar a quantidade de soda cáustica, do NaOH, para consumir todo o meu ácido carboxílico, que dessa forma eu consigo fazer com que todo o ácido carboxílico se transforme em sabão. E no final da reação eu tenho sabão, água e uma quantidade de soda que não reagiu. Ok? Então, do ponto de vista cinético, eu consigo resolver assim um problema. Tá? Quando eu olho para a termodinâmica, tá? A termodinâmica, para a termodinâmica, todas as reações são reversíveis. Ok? Do ponto de vista termodinâmico, praticamente todas as reações são reversíveis. Tá? De onde vem isso, professor? Lá da constante de equilíbrio. Tá? Quando a gente olha para uma reação química e traça para ela uma constante de equilíbrio, a termodinâmica sempre vai dizer para a gente que todas as reações são reversíveis. Tá? Só que a gente consegue quebrar esse problema do ponto de vista cinético, utilizando o bom e velho reagente limitante e reagente excesso. Ok? E as reações reversíveis, pessoal? Irreversíveis são aquelas reações em que eu não tenho essa setinha voltando. Ok? Todo o meu reagente, dependendo das condições experimentais, das condições de processo, vão se transformar em produtos. Ok? Então, na reação reversível, eu só tenho uma etapa ocorrendo. Na reação reversível, eu só tenho uma etapa ocorrendo. Na reação reversível, eu tenho duas etapas ocorrendo. Uma é a etapa direta e outra é a etapa inversa. Ok? Então, quando eu for olhar para a equação da taxa de reação irreversível, ela pode dar uma equação bonitinha, como essa que a gente viu aqui. Ok? Quando a gente olha para reações reversíveis, tá? A gente tem que montar a equação cinética para cada etapa elementar dessa. Tá? Etapa elementar indo, etapa elementar vindo, direta e inversa. E a partir daí, a gente tira o que lá na frente a gente vai chamar de taxa global de reação. E vai ficar aí, fica uma equação, às vezes, monstruosa. Ok? Então, em resumo, a gente pode chamar as reações de reversíveis ou irreversíveis. Tá? Quando eu tenho uma reação reversível, do ponto de vista cinético, consigo resolver com reagente limitante e reagente excesso. E daí ela passa a ter uma característica de reação irreversível. E quando olho para a termodinâmica, praticamente todo mundo é reversível. Ok?
ordem de reação. Tá? Ordem de reação, pessoal. Ela pode ser um número entre -3 a mais 3. Tá? Pode ser um número inteiro ou fracionário, né? Ou também decimal. Para reações elementares, sempre vai ser um número inteiro e igual ao que a gente vai chamar, né, igual aos coeficientes estequiométricos. Tá? Então, se eu estiver olhando para uma reação elementar, sempre vai ser a ordem vai ser um número inteiro e essa ordem vai coincidir com os coeficientes estequiométricos. Ok? Se a minha reação for não elementar, tá? Se a minha reação for não elementar, vai cair aqui nessa regra de cima, vai ficar entre -3 e mais 3, um número inteiro ou um número fracionário, tá? E eu posso ou não ter a ordem de reação coincidindo com o coeficiente estequiométrico. Ok? Então, a ordem de reação é um número que varia entre -3 e mais 3, pode ser inteiro ou fracionário. Quando eu olho para as reações elementares, vai ser sempre inteiro e o coeficiente estequiométrico vai ser igual à ordem de reação. E quando eu estiver olhando para a reação não elementar, eu posso ter toda essa situação aqui de cima, ok? E eu posso ter a situação em que a ordem de reação coincide com o coeficiente estequiométrico, ok? Do ponto de vista prático, pessoal, tá? Do ponto de vista prático, a ordem de reação ela pode ser obtida através de um modelo cinético, de uma teoria cinética, tá? Então, eu sempre vou ter esse modelo com experimentos. Tá? Então, a gente não é químico teórico, a gente é engenheiro químico. Então, para a gente, pessoal, a gente sempre vai determinar a ordem de reação, tá, de uma reação química que a gente não conhece por via experimental. Tá? E daí, essa ordem de reação, seja ela global, seja ela por reagente, pode cair aqui dentro dessas características que eu descrevi. Ok? Tá? E as ordens, tá? Quais são as ordens que a gente tem, professor? Tá? Eu tenho reações de ordem 0, reações de ordem 1, de ordem 2. Posso ter reações
de ordem meio, posso ter reações de ordem menos 1,75 e por aí vai. Tá? Quem é que vai me dizer a ordem de minha reação? O experimento de laboratório. Tá? Que é o que a gente faz lá no quarto, lá na unidade 4. A gente pega dados de laboratório, pega dados cinéticos e daí aplica alguns conhecimentos de Excel e de estatística para validar ou para definir uma ordem de reação, ok? Deixa eu dar uma corrida aqui que a gente está quase para estourar o tempo. Tá? Quanto à variação de volume. Estão me ouvindo, pessoal? Dê um sinal de vida aí que eu não estou vendo a carinha de vocês. Sim, prof. Certo. Quanto ao volume, tá? A gente pode ter reações de volume variável, né? E reações de volume constante, tá? Aí vocês vão ter que lembrar sempre disso daqui. Eu vou falar agora. Toda vez que a gente tiver um problema que eu falar, tanto aqui quanto lá em reatores homogêneos, toda vez que eu falar que a reação ela é fase líquida, vocês sempre vão considerar que não tem variação de volume. Vão sempre considerar volume constante. Ok? O volume variável vai ocorrer quando? Normalmente, quando eu estiver trabalhando com reações em fase gasosa. Tá? Ok? Quando a gente for estudar a estequiometria, a gente vai ver a influência de não levar em conta a variação de volume. Tá? Por quê, pessoal? Se o volume varia, quando eu olho para um gás, a densidade dele vai variar. Tá? E além da densidade variar, a concentração dos componentes pode variar dentro do reator. Okay? Variar não por conta da diminuição, a concentração pode variar não por conta do consumo. Pode variar por conta dessa variação de volume aqui. Ó. Tá? Lembrando que concentração é o número de mols por volume. Tá? Se o volume varia dentro do meu sistema, a concentração dentro do meu sistema vai variar. Tá? Mas isso daqui a gente vai ver lá na frente com calma. Ok? Quanto ao caráter térmico, pessoal. Tá? Vocês têm aula depois da minha? Eu tenho. não tenho. Tá. A gente tem 10 minutinhos só. Quanto ao caráter térmico, você já deve ter visto no ensino médio que a gente tem reações exotérmicas e reações endotérmicas. Tá? Então, aquela boa vai da reação exotérmica, né? Ela libera calor, né? Ela libera calor do meio reacional para vizinhança. Ok? Endotérmica, ela precisa absorver calor, tá? Do meio então a vizinhança precisa
fornecer calor no meu reacional para a minha reação química ser realizada. Tá? Onde é que está a importância, pessoal, do caráter térmico da reação? Tá? A gente tem 2 pontos de extrema importância. O primeiro, mais simples. Dentro da equação de Arrhenius, tá? Dentro da equação de Arrhenius, porque se ela é exotérmica ou endotérmica, vai afetar essa energia de ativação aqui. Então, eu vou ter uma energia de ativação negativa ou uma energia de ativação positiva, dependendo do caráter térmico da minha reação. Ok? E vocês já fizeram balanço de massa e energia, disciplina, né? E vocês sabem, qualquer equipamento que a gente está trabalhando na engenharia, a gente tem um balanço de massa e a gente tem um balanço de energia. Então, para eu fazer essas trocas térmicas aqui, eu tenho que enfiar aqui no meio um trocador de calor. Tá? Se eu estou falando de trocador de calor, eu estou falando de FT2, transferência de calor. Ok? Então, ó, se a minha reação tiver um caráter térmico definido, eu preciso chamar um balanço de massa e energia para definir como é que vai ser a minha troca térmica dentro do equipamento. Ok? Outra coisa, pessoal, que eu vou destacar aqui, eu usei o verde, vou usar o vermelho de novo. Isso daqui é totalmente diferente de condição operacional. Ok? Exotérmica e endotérmica é o caráter térmico da reação. Quando eu olho para o reator, quando eu olho para o meu equipamento, ele pode operar de forma isotérmica, ele pode operar de forma adiabática, ele pode operar de forma que não é nenhum dos dois aqui, que é o não isotérmico, não diabático. Tá? Ok? Então, muito cuidado com isso, pessoal, para não confundir caráter térmico com condição de operação. Caráter térmico é da reação. Condição operacional é do equipamento. Ok? Tá? Molecularidade, pessoal. Tá? Molecularidade. Só posso falar em molecularidade para reações elementares. Tá? Reações que ocorrem em uma única etapa. Tá? Então, eu tenho uma reação unimolecular, tenho uma reação bimolecular, eu posso, no máximo, ter uma reação trimolecular.
Tá? Vou tirar minha câmera. Unimolecular, bimolecular, trimolecular. Tá? Conceito de molecularidade, pessoal, ele só vale para reações que ocorrem numa única etapa, ou seja, reações elementares. Tá? Eu não posso usar o conceito de molecularidade para reações não elementares. Tá? Unimolecular, eu tenho uma espécie química A gerando produtos. Tá? Por exemplo, aqui, isomerização. Tá? Eu tenho aqui alguma fonte de calor, alguma fonte de iluminação, de radiação, né? Eu tenho alguma fonte eletroquímica, ou seja, eu tenho alguma força eletromotriz que faz com que o meu reagente A se transforme em produtos. Eu tenho uma reação molecular. Uma reação bimolecular, eu tenho duas espécies químicas gerando produtos. Ok? Ou seja, eu tenho uma molécula A colidindo com a molécula B, gerando produto. E aqui na trimolecular, eu tenho 3 moléculas colidindo, isso mesmo, pense em 3 bolas de bilhar colidindo para gerar produtos. Ok? Essa daqui ocorre facilmente. Do ponto de vista da termodinâmica estatística, ela é extremamente provável. Essa daqui é extremamente provável de ocorrer, né? A unimolecular e a bimolecular, elas são extremamente prováveis de ocorrer. A trimolecular, pessoal, ela já é difícil de ocorrer. Tem exemplo na literatura? Tem. Tá? Mas ela é muito difícil de você ter 3 moléculas ali dentro da tua mistura reacional, né? Dentro da escala molecular, elas colidindo para gerar produtos. Ok? E daí, se isso daqui já é quase que improvável, molecularidade de 4 já não tem. Ok? Ah, professor, mas eu vejo reações químicas que tem essa cara aqui, né? Eu vejo reações químicas loucas aí na área de inorgânica que tem essa característica aqui. Primeiro, pessoal, se você tem uma ordem de reação aqui maior do que 3, né, se eu somar a ordem em relação a A é segunda ordem, ordem em relação a B terceira ordem. Se eu somar essas duas ordens de reação e dá 5, isso daqui não, provavelmente é uma reação não elementar e provavelmente ela é uma reação reversível. Que daí ela tem um conjunto de etapas elementares, né? Que daí você pega, define aqui qual é a etapa, como é que chama? Na etapa limitante. A etapa mais lenta, define qual é a etapa mais lenta, que é a etapa que controla, né? E a partir daí, define o teu mecanismo de reação. E depois que tu definir esse mecanismo de reação, tu vai chegar nessa coisa enorme aqui, né? Que a gente já chama de equação estequiométrica. Ok? Então, aqui a gente responde o que é molecularidade. Tá? Pessoal, dá para comentar mais 10 minutinhos? Pode continuar aí, professor. Depois eu assisto o finalzinho. Eu vou precisar sair agora. Tá. Eu tô gravando, né, pessoal? Eu tô gravando sim, graças a Deus. Tá? Com licença, professor. Tá, beleza. Depois vocês pegam, vou colocar lá na sala. Beleza.
Beleza, então a gente explicou o que é molecularidade, né? Vamos responder aqui o que são reações elementares e reações não elementares. Tá? Então, a gente terminou de classificar as reações. A gente explicou aqui o que é molecularidade. Vamos falar aqui o que é reação elementar e reação não elementar. Tá? Uma reação elementar, pessoal, tá? O que é uma reação elementar? É uma reação onde eu tenho um reagente, por exemplo, um reagente A e um reagente B, com os coeficientes estequiométricos 1 em 1, ou seja, uma espécie química A vai colidir, vou colocar aqui molécula, uma molécula de A vai colidir com uma molécula de B para produzir uma molécula de produto C e uma molécula de produto D. Ok? Então, eu tive uma única etapa de colisão entre A e B que gerou os produtos C e D. Ok? Eu não tive nenhuma etapa intermediária, tá? Eu não tive a formação de nenhum intermediário, tá? E eu estou olhando aqui para teoria da colisão. Então, a teoria das colisões, a teoria da colisão me diz o seguinte: eu tenho uma espécie A colidida com um mol da espécie A, uma molécula da espécie A colidida com uma molécula da espécie B, dando uma molécula de C e uma molécula de D. Okay? E isso daqui, ó, está ocorrendo uma única etapa. Ok? Então, daí a gente começa a falar de teoria da colisão, que é um trabalho que vocês vão ter que fazer lá na frente, tá? Professor, mas precisa ter esse balanceamento? Um ou não? É só de uma etapa mesmo? É só de uma etapa. É só de uma etapa. Eu posso ter outra situação, eu posso ter 2A mais B dando C mais 2D? Posso. Tá? Eu posso. Porque aqui eu tenho uma reação trimolecular, onde eu vou ter duas moléculas de A colidindo com uma molécula de B, formando os meus produtos. Ok? E eu também posso ter uma única molécula de A, tá? Sofrendo uma quebra, sofrendo algum tipo de... com alguma energia de ativação, com alguma força motriz, quebra essa molécula, né? Daí gera uma molécula C. Okay? E aqui, ó, uma única etapa, uma única etapa, uma única etapa. Ok? Então, nos problemas de vocês, pessoal, quando eu falar que a reação é uma reação elementar, esses coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá, vão ser iguais à ordem de reação. Tá? Então, eu tenho a ordem em relação a B, 1. Eu tenho a ordem de reação em relação a A, também igual a 1. E a ordem de reação global vai ser 2. Ok? Aqui, ó, o coeficiente estequiométrico é 1, logo a ordem
global vai ser 1. Aqui, ó, eu faço o somatório e a ordem global vai ser igual a 3. Ok? Então, pessoal, nos nossos problemas, quando eu falar para vocês que a reação ela é elementar, o coeficiente estequiométrico vai coincidir, vai ser igual às ordens de reação. E a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes vai ser a minha ordem global de reação. Ok? Ficou claro esse ponto, pessoal? Ficou. Tá. Pessoal, quem tiver aula agora, pode sair, tá? Que eu tô gravando. Quem tiver outra aula. Mas quem não tiver aula, por favor, peço que fique. Tá? Tá. Então, definir o que é reação elementar. Tá? Já a reação não elementar, tá? É aquela que ocorre numa é aquela que ocorre numa sequência de etapas elementares. Ok? Por exemplo, uma reação reversível. Tá? Do tipo A mais B dando C. Ok? Eu tenho aqui duas etapas. Eu tenho a reação direta. Ok? Essa reação direta, ela vai ter uma taxa de reação global. E eu tenho a reação inversa. Ok? Onde eu vou ter uma taxa de reação inversa. Ok? Outro exemplo aqui de reação não elementar. Acabou. Dá para ter 20, é? Gente, dá para ter 20 nesse negócio. Meu Deus do céu. Eu disse não. Tá? Vou abrir aqui outro para a gente poder ter. Então, ó, eu tenho um exemplo aqui de uma reação que ocorre numa sequência de etapas elementares. E eu posso ter, pessoal, uma outra reação. Por exemplo, posso ter A mais B dando C dando C. Ok? Posso ter uma outra reação de A mais B dando D. Né? Posso ter uma reação em que A reage com C, né? Dando um produto F. E por aí vai. Tá? Daí, no final das contas, eu posso sintetizar essas equações, essas reações elementares, tá? Em uma única reação química. E daí ter aqueles coeficientes estequiométricos lá malucos.
Tá? Então, uma reação não elementar é aquela reação que tem uma sequência de etapas elementares. Ok? Então, essa daí é a principal diferença entre elas. Tá? Taxa de reação. Tá? O que é a taxa de reação? A gente tem aqui, ó, a gente respondeu, né? Que é reação elementar, reação não elementar. E daí, o que é taxa de reação ou velocidade de reação? O que é velocidade ou taxa de reação? Tá? Dependendo do autor que você for estudar, ele vai dizer o que é velocidade e o que é taxa. Tá? Então, a taxa de reação, pessoal, né? Ela basicamente me diz a quantidade de matéria de uma substância de referência, né, está sendo consumida ou está sendo gerada em relação ao tempo por alguma unidade de medida, por alguma unidade. E essa unidade de medida aqui, ela pode ser por volume, né, por área superficial, por massa de catalisador. Então, basicamente essas três aqui. Tá? Então, velocidade por unidade de tempo ou por unidade de volume, por unidade de área superficial ou interfacial, ou por unidade de massa de catalisador que está sendo utilizado. Ok? Essa taxa de reação, tá? Ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Tá? Quando essa taxa de reação, vou colocar aqui global, quando a taxa de reação global para uma espécie química é negativa, a gente diz que uma taxa de consumo dessa substância, desse elemento, dessa substância de referência. Tá? Quando ele é positivo, a gente diz que a gente está tendo formação de uma substância química. Ok? Então, aqui é exemplo, tá, de taxa de reação. Tá? Vou colocar aqui A mais B dando C, tá? Como reação reversível. Tá? Aqui dentro, pessoal, eu tenho uma taxa de reação global. Ok? Eu tenho uma taxa de consumo de reagente A. Eu tenho uma taxa de consumo de reagente B. E eu tenho uma taxa de produção de reagente C. Ok? Então, eu tenho taxa de reação global, ok? Que pode ser dada dessa forma. Em termos de consumo de A, em termos de consumo de B, ou em termos de formação de reagente C. Ok? Daí, esses detalhes que eu coloquei aqui embaixo, a gente vai falar na parte de estequiometria. Tá? E a gente viu aqui, pessoal, 3 exemplos de
de velocidade de reação. Ok? Vamos ver como é que vai ficar a unidade para cada um desses três que a gente colocou aqui. Tá? A minha taxa de reação de uma substância J qualquer a taxa aqui de consumo de uma substância J qualquer, ela pode ser dada em mol por tempo por volume, né? Unidade de mol, unidade de tempo, segundo, unidade de volume, metro cúbico. Ó. Outra unidade que a gente falou, por área superficial ou interfacial, tá? Daí eu vou ter unidade de mol por unidade de tempo por unidade de área. Okay? Daí, essa outra, que é mol por tempo por massa de catalisador. Então, no final, vai ficar mol por tempo por quilograma de catalisador. Ok? Então, aqui, ó, como é que a gente pode representar essa taxa, tá? Pode ser, as unidades dela pode ser representada dessa forma. Esse daqui, esse tipo de unidade, é basicamente utilizado em reações homogêneas. Essa daqui utilizadas em reações heterogêneas, fluido-fluido. E essa daqui é utilizada em reações heterogêneas catalíticas. Ok? Por fim, pessoal, como é que a gente pode representar essa taxa de reação? Tá? A taxa de reação, pessoal, tá? Ela pode ser representada, como a gente já falou aqui, tá? A gente tem as unidades dela, a gente tem uma relação entre taxas de reação, seja de consumo de reagente, seja de geração de produto, junto com uma reação global. E daí a gente vai ter, na literatura, taxas de reação das mais variadas formas. Uma simples dessa, reação de primeira ordem, reação irreversível de primeira ordem a volume constante, reação irreversível de ordem 1,5 a volume constante. Eu acho que por exemplo, a taxa de reação da síntese de amônio, ela tem, ó, pode ter alguma coisa incorreta aqui, tá? Que eu fiz de cabeça. Mas a reação de síntese da amônia, pessoal, ela tem ordens de reação que são totalmente diferentes dos seus coeficientes estequiométricos. Tá? Então, ó, nitrogênio 2,2, hidrogênio 3. Tá? Então, ó, estequiometricamente, eu tenho 3 de hidrogênio reagindo com 1 de nitrogênio para dar 2 de amônia. Tá? Então, eu tenho aqui
essa estequiometria. E quando eu olho para as ordens de reação em relação aos componentes da reação, eu vejo que dá valores totalmente diferentes do que tem aqui no coeficiente estequiométrico. Tá? Por quê? Porque a síntese da amônia é uma reação não elementar, ainda é catalítica. Tá? Ela é catalítica gás sólido. Tá? Mas aqui a gente tem uma forma de representar a taxa de reação. Tá? Outras formas que a gente pode ver quando a gente tem reações fase gasosa, a gente também pode representar a equação da taxa em termos de pressões parciais. Ok? E é isso, pessoal. Tá? Dúvidas? Não, professor. Certeza? Professor, Pode falar. eu só tô numa dúvida quanto à termicidade. Tipo, os tipos de termicidade seriam aquela do contra a reação ou contra o processo? É tipo, é o caráter exotérmico e endotérmico, então? Aqui, ó. O caráter térmico ou a termicidade da reação. Tá. Caráter térmico Ok? ou termicidade. A Então, reação, ela de térmico, por exemplo, né? pode ser exotérmica ou endotérmica. Entendi. Sucesso. Entendeu? Então, exemplo aqui, eu posso ter dentro de um reator contínuo com agitação, né, uma reação exotérmica ocorrendo, só que o reator pode estar operando de forma isotérmica. Né? Entendi. Então, deixa eu botar aqui. Ó, tá? Então, deixa eu botar aqui rapidinho. Então, tenho aqui, vou colocar bem grosseiro, tá? Então, tenho aqui um reator tanque contínuo com agitação. Tenho uma alimentação desse reator. Aqui dentro dele, eu estou conduzindo uma reação isotérmica, ou seja, uma reação que libera calor para o meio. Ok? O que eu tenho que fazer? Para eu manter a temperatura aqui dentro constante, a reação é exotérmica, mas para eu operar o reator de forma isotérmica, tá? A reação é exotérmica, a reação libera calor. Só que eu quero operar o reator de forma isotérmica. Ok? O que eu tenho que fazer então? Eu venho aqui, ou eu faço um reator encamisado, ou eu coloco aqui dentro uma serpentina passando água fria. Essa água fria vai absorver uma parte do calor que a reação está liberando e eu vou sair aqui com água quente. Ou seja, eu estou retirando calor do meu sistema. Ok? Eu tenho que retirar esse calor para manter a temperatura aqui constante, para manter o reator operando de forma isotérmica. Mas a reação que está rolando aqui dentro, A mais B dando produtos, é uma reação exotérmica, uma reação que libera calor. Ok? Ok, tranquilo, prof, Então, entendi. exotérmico e endotérmico, eu estou olhando para a reação. Isotérmico, adiabático e não isotérmico, não adiabático,
Eu estou olhando para o equipamento, eu estou olhando para o reator químico. Ok? Respondi a dúvida? Respondeu sim, tranquilo. Mais alguma dúvida, meu povo?